Então vamos lá, pessoal, boa noite. A gente vai começar o conteúdo da nossa aula de hoje, onde nós vamos falar sobre planejamento e o ciclo PDCA para PDCA e 5W2H como uma metodologia de gestão dos nossos planejamentos, projetos, ok? Eu vou projetar aqui um PowerPoint, então, por favor, confirmem aí se vocês estão vendo a minha tela. Vocês estão vendo a minha tela, pessoal? Sim, apareceu Jefferson. Então vamos começar. Então vamos lá. O que é o ciclo PDCA, né? Quando a gente fala em planejar, né? Quando a gente fala em executar um projeto, quando a gente está falando em atuar dentro de uma perspectiva de gestão, é fundamental que a gente utilize ferramentas que vão nos permitir criar um caminho de trabalho, de desenvolvimento, que nos permita fazer que nos permita fazer o processo de evolução e de melhoria de um modo geral. Então, o que é basicamente a metodologia do PDCA? Trata-se de uma metodologia de gestão que promove a melhoria contínua. Então, o processo, o propósito é que você consiga estruturar a sua sequência de atividades de tal forma que, à medida que você vai passando pelas fases, você consiga, por meio de um fechamento de um ciclo, trazer a percepção de evoluir, de a cada ciclo você conseguir enxergar pontos de melhoria para estabelecer novos planejamentos que vão agregar com essas melhorias um novo caminho, um novo formato, digamos assim, que aí, enfim, você vai estar sempre ali dentro do processo, buscando essa percepção de ciclo contínuo de melhoria. A qualidade total, né, é uma das áreas que estuda justamente você chegar na percepção de ter a repetibilidade de um processo. Ou seja, você conseguir entregar aquilo que você estava se propondo a entregar de forma a, durante todas as fases do processo, você ter essa percepção de que, ao buscar chegar num padrão, de ter repetibilidade desse padrão. Então, quando a gente fala em qualidade, né, a gente está falando em quê? Em processos que conseguem garantir repetição. Repetição dentro de um padrão. Né? A gente chama muitas coisas de padrão de qualidade, é isso que tem qualidade ou não, mas a qualidade está muito mais vinculada à repetibilidade de padrões de processos estabelecidos ou padrões de produtos estabelecidos, do que falar realmente que trata-se de um produto de altíssima sofisticação ou um serviço muito elaborado como sendo um serviço de qualidade. Qualidade está muito mais vinculado ao processo da gestão que garante repetibilidade. E nisso, o que é o ciclo PDCA? O PDCA é uma sigla que vem do inglês, onde você tem 4 fases de atuação. A primeira fase é a fase de planejamento, que é a fase plan.
Então, o que significa? Que, num primeiro momento, obviamente, você vai planejar aquilo que você vai fazer. Etapas que te permitem mapear o, o como será feito, o que você vai fazer, de tal forma que você vai estruturar suas ações e, assim, uma vez que elas estão devidamente mapeadas, você vai entrar na fase seguinte, que é a fase de execução, a fase do, né? O que seria a fase da execução? É você realmente ir para campo, para a obra, ir para o processo qualquer, executando aquilo que você planejou na fase anterior. Ou seja, é a hora de ir para a prática e executar. Quando você está fazendo e realizando, o que basicamente um ciclo de melhoria necessita? Que você entre, obviamente, comparando se aquilo que você está executando está ocorrendo de acordo com o planejamento. Então, o planejamento, a primeira fase, você partiu para a execução, e aí a terceira fase, que é a fase de verificação ou de check, é justamente você vindo fazer o trabalho de conferência se aquilo que foi executado está de acordo ou não com o planejamento. E, obviamente, né, quando a gente vem para a fase de verificação, você vai perceber que muito daquilo que foi planejado não saiu conforme esperado, a execução foi diferente. Você detectou esses problemas, né, de relação entre o que foi planejado e o que está sendo, que foi executado, mas eventualmente isso vai te dar a permissão de você, vai te dar a possibilidade de conferir se aquele padrão que você estava colocando como sendo o seu planejamento de atingir, se ele tem que, na verdade, sofrer algum tipo de melhoria. Porque, efetivamente, pode ser que na fase da verificação você corrigiu rotas, corrigiu caminhos e que te levou a um novo padrão de processo, que seria a quarta fase, que é a fase do ACT, que seria o quê? É você criar um ciclo onde você melhorou o seu processo e aí, a partir de agora, então, seus novos padrões a serem seus novos padrões a serem atingidos, né, foram redocumentados dentro desse processo, foram reestruturados ou redefinidos, te permitindo, portanto, abrir uma nova fase do ciclo PDCA, onde você vai planejar novas ações, vai executar novamente, vai conferir se você está conseguindo executar conforme planejado e, eventualmente, se você percebe possibilidade de melhoria, essas oportunidades de melhoria vão ser documentadas novamente para te permitir, então, dessa forma, avançar com o ciclo PDCA. Então, o PDCA ele é justamente um processo, ele é utilizado na qualidade total para você permitir, pela sua estrutura, que você sempre está buscando ali uma evolução e melhoria do seu processo de qualidade, seu processo de planejamento, seu processo de produção. Então, o conceito do PDCA, ele é um conceito amplo, ele é um conceito macro, mas muito eficiente na estruturação das empresas e dos projetos como um todo, porque te permite, por meio dessa metodologia, criar uma sistematização desses ciclos de melhoria. Bem, uma vez que você define que você está planejando para executar uma tarefa, um processo, um serviço que for, né? É óbvio que você também precisa de detalhar e estruturar todo o caminho. E a estruturação
desses, desse executar, ele vai te permitir cada vez mais ter eficiência na implementação prática. Então, vou apresentar agora para vocês também uma outra ferramenta que é muito importante, que é o plano de ação, conhecido como 5W2H. O que é o 5W2H? Ele é o, o processo de você, ao levantar as suas tarefas, execuções, serviços, você ter uma visão de todos esses aspectos, que são os 5W2H, de tal forma a minimizar qualquer tipo de lapso ou, enfim, levantar todas as informações possíveis e necessárias para estruturar, portanto, a sua ação. Quais são, essas siglas todas, elas vêm do inglês. Então, por que 5W2H? 5W são as 5 perguntinhas em inglês: what, who, where, when e why, que significam o que, quem, onde, quando, porquê. E os dois Hs é o how, de como, e o how much, quanto custa. Então, qual que é a ideia? É que a gente vai estruturar as nossas ações para que você tenha a percepção do que tem que ser feito, como será feito, quem é o responsável, como aquela tarefa vai ser feita, e aí você vai explodindo item a item o seu plano de ação, o seu plano de execução. Então, o 5W2H é uma ferramenta bem interessante. Se você conseguir colocar uma diretriz profissional, né, de todos os seus projetos, os seus planos, você está estruturando as tarefas sempre com base nesses aspectos 5W2H, certamente você vai ter uma abrangência praticamente total, plena de tudo aquilo que você tem que fazer e evitar, dessa forma, deixar qualquer tipo de ponta, entre aspas, aberta, para você não ter problemas durante a sua execução. Então, o 5W2H é uma ferramenta de estruturação desses planos detalhados de, de tarefas, né, dentro do planejamento, e você, utilizando o 5 do PDCA, você vai permitir criar uma linha de melhoria contínua dentro do projeto. Tem muita literatura, tanto na internet, como livros, como vocês podem ver em vários livros de administração e empreendedorismo, sobre o PDCA e o 5W2H. Mas, como para a gente enxergar e entender, é bem mais fácil ter uma percepção prática, eu vou trazer para vocês, então, um cenário para a gente estudar em cima de uma situação. E a gente vai fazer isso aqui juntos, né, para vocês entenderem como que a gente vai usar essas duas ferramentas. Então, vamos lá para o cenário. Suponham uma empresa, na verdade, sua empresa está estruturando para atuar aí no segmento Minha Casa Minha Vida, lá no município de Ribeirão das Neves. O objetivo é atuar nesse segmento, nesse município, e a gente vai agora, então, em conjunto, relacionar 10 tarefas que vão compor um fluxo desse processo do que vai ser realizado. Então, eu vou abrir aqui agora o Excel. Aqui. A gente vai relacionar aqui juntos, então, 10 atividades para serem desenvolvidas
pela nossa empresa para abrir uma linha de frente de trabalho no município de Ribeirão das Neves, atuando aí com construção de imóveis do padrão Minha Casa Minha Vida. Então, pessoal, agora eu gostaria que vocês habilitassem em conjunto comigo aqui os microfones. A gente está com a planilha aberta e a gente vai começar a estruturar isso aqui juntos. Bem, vamos lá. A gente está montando um planejamento. É óbvio que nós estamos fazendo um trabalho aqui didático, simplificado, mas nós precisamos de avançar nesse planejamento de atuação dessa empresa. O que a gente vai fazer? Qual que é a primeira ação que a gente vai tomar a respeito desse novo mercado na nossa empresa e que a gente pode colocar aqui? Alguém quer falar ou tentar a primeira? Deixa eu só abrir aqui o Zoom. Deixa eu ver. Somos 12 na sala aqui. Bem, eu vou soltar o primeiro aqui e a gente vai juntos. Vocês vão abrindo os microfones e a gente vai conversando, tá ok? Mas eu vou fazer a primeira aqui para dar um chute inicial. Bem, se a gente vai para um novo mercado para trabalhar nisso aí, a primeira coisa que eu faria, uma primeira ação, seria um levantamento de demanda do mercado. Ok? Bem, levantamento de demanda do mercado. Necessário? Com certeza. Dentro do nosso planejamento não há a menor dúvida. Né? O que mais que a gente deveria fazer para startar um empreendimento? Agora, vamos lá. Alguém quer falar? O Guilherme está com o microfone já aberto. Você tem alguma sugestão, Guilherme? Professor, levantamento de áreas com potencial construtivo? Sim, é uma boa questão. Vou colocar aqui, ó. Dentro de áreas potenciais para edificação. Ô Braulio, talvez um estudo do plano diretor, não sei, uma análise da cidade, do plano diretor da cidade? Ok. Estudo da legislação urbanística da cidade. Ok. O que mais que a gente tem aqui como possibilidades? De ações, porque a gente tem que pensar o seguinte, a gente está criando fases aqui de ações de planejamento, ok? Então, a gente tem que primeiro criar um caminho dentro da perspectiva do PDCA, de planejar. Mas a gente também tem que partir para quê? Para a linha de implantar, de executar. Então, a gente tem que ir pensando as ações dentro da própria perspectiva do PDCA. Ok? Então, quem mais, gente, poderia... Ô, Braulio, a questão do orçamento também entraria? Parte de orçamento? Ou capital que a pessoa vai ter que investir, não? Sim, eu acho que são duas questões importantes, com certeza. O primeiro aspecto que a gente tem que pensar é o seguinte, a gente já está pensando em orçar, mas a gente nem falou ainda do próprio projeto. Mas vamos lá, vamos colocar aqui assim, ó, confecção
e aprovação de projeto arquitetônico e projetos complementares. Ok? A gente aprova o projeto. Aí vocês deram a sugestão de orçamentação de obra, ok? E cálculo de custos de obra. Aí isso tudo já entra na parte de sondagem, quando você fala esse Vamos kit. colocar. Vamos colocar. A gente já vai calculou a obra, então agora a gente tem que executar a sondagem. Sondagem e... Braulio, no caso, também entraria disponibilidade do material? eu tô... Com certeza sim, tá, gente? Se a gente quiser explodir isso aqui, vai dar centenas de itens, né? Como o objetivo aqui é só para a gente ter uma percepção mais macro, eu não vou entrar nesse nível de detalhamento aqui agora, não. Mas a ideia é que você vai executar a sondagem. A sondagem tem permissão para você trabalhar Só alguém olhar. com os projetos e tudo, mas em determinado momento você vai ter que começar a construir, né? A executar a estrutura. Execução de estrutura. Professor, a aprovação do projeto junto ao órgão também talvez seja um marco um pouco importante, não? Eu pus aqui no 4. Tem 4 aí. Ok? Durante a obra, o que a gente precisa de estar sempre fazendo? Né? Você tem vários tipos de ensaios e testes para garantir qualidade do processo, certo? Controle tecnológico, né? Sim, a gente tem que trabalhar com o controle. Vamos colocar ele aqui, ó. Chegando mais para o final da obra, né? A gente vai lá, terminando o projeto, você tem que pegar e pedir baixa de construção, né? Então, a gente pode falar aqui, já ao final, né? Eu estou sintetizando aqui em poucos itens, né, pessoal? Baixa de construção e habites. Não está aparecendo a sua planilha para mim mais, não. Desculpa, peraí. Faltou apertar um botão aqui do chat. Baixa de construção e habites. E a gente pode pensar aqui na adequação dos projetos bem, eu falei em 10, então fechamos nos 10 aqui. O que a gente tem que entender? Que todas as ações, e obviamente que num projeto de uma obra desse tamanho, a gente vai ter centenas de ações, né, de estruturas do seu sequenciamento de atividades para executar um projeto como um todo. Mas a grande questão aqui é que, quando a gente está fazendo isso, a gente tem que entender e enxergar o quê? Toda a visão de estar passando pelas fases do PDCA. Então, vamos entender aqui, ó. A primeira que a gente criou, a primeira que a gente colocou, foi a de levantamento de demanda. Levantamento de demanda é uma questão dentro do PDCA, na fase de planejamento, de execução, de verificação ou de padronização? Planejamento. Planejamento. Então, essa ação aqui, ela estaria exatamente na primeira fase de plano, né? Levantamento de áreas potenciais para edificação. Eu estou em que fase?
Do Planejamento PDCA. também. Planejamento. Pois é. Olha só. Planejamento. Planejamento. Detalhe, tá, gente? É importante entender. Como num planejamento você pode detalhar e desenvolver várias etapas do projeto, vamos supor que toda análise mercadológica é analisada como sendo uma etapa que vai ter vários desdobramentos. Eu posso ter subtarefas que estão girando também dentro de um PDCA, dentro de um segmento de PDCA. Mas, tipicamente, a gente está na fase aqui de planejamento. Estudo da legislação urbanística da cidade, né? Eu estou em qual fase? Planejamento também, ok? Agora, a ação de estudar, a ação de buscar, ela já pode estar sendo considerada uma etapa de execução daquele escopo, sim. Mas, tipicamente, eu ainda estou preparando aqui para executar um projeto. Quando eu vou para a confecção e aprovação do projeto arquitetônico e todos os projetos complementares, eu já posso estar em fase de... eu estou planejando enquanto projetos de engenharia, mas dependendo do escopo, eu já estou, na verdade, partindo para quê? Para a última fase do meu planejamento para a obra, e aí eu começo a executar a minha obra. Então, uma vez que os projetos todos estão prontos, aí eu parti agora para o cálculo, parti agora para a execução. Então, eu já vou para uma fase de do. Então, executar, por exemplo, a sondagem. Sondagem, eu já estou partindo para cima da obra. Aqui, na verdade, talvez até a gente pode entender que uma sondagem ela é necessária para você fazer um mapeamento de projeto arquitetônico. Por isso que algumas questões, às vezes, a gente pode estar entendendo que a gente está na fase de planejamento ou a gente estaria já numa fase de execução. Mas a questão é, dentro do fluxo, eu planejei fazer uma sondagem e depois eu estou indo lá fazendo um ensaio de dureza do solo. Estar fazendo um ensaio, eu já estou numa atividade de execução. Executar uma estrutura, né? Alvenaria, faço pilares, as vigas, faço alvenaria, estou fazendo a obra, estou executando. Mas, obviamente, o tempo inteiro você está avançando fases e, hora, você vai estar verificando aquilo que você fez, que seria, por exemplo, controle tecnológico, né? É uma fase de verificação. Você está conferindo se aquele material que foi aplicado, se aquele concreto que foi lançado, se ele está dentro dos padrões, se ele está apresentando a resposta correta e, enfim, todo esse avanço PDCA, né, vai ser exatamente o caminhar dessa estruturação de ações. Baixa de construção e habite, né? A baixa de construção é uma fase de execução, é uma das etapas do projeto. No entanto, você pode ter, durante a sua baixa, né, indicativos, por exemplo, de inconformidades de execução de obra versus parâmetros arquitetônicos e urbanísticos que você tem que atender, que porventura alguma coisa pode ter ficado fora aí do padrão e que vai te implicar em algumas correções. Mas depois que essas correções são executadas, você pode inclusive estabelecer alguns outros tipos de padrão a partir da própria visita aos projetos e redefinindo aí redefinindo o seu processo. Então, a ideia é que todas as ações que você vier tomar dentro da estrutura de planejamento, elas vão cair em uma dessas classificações. Plan, do, check e action. Mas o mais importante para você perceber é que você tem que criar na sua estrutura de planejamento ações que passem por todas essas 4 etapas.
do PDCA. Ok? Aqui deu para vocês entenderem? É lógico que eu estou fazendo um negócio super macro, super, né, didático. Mas o propósito aqui é de vocês entenderem que todas essas ações, elas vão estar ali na rota do PDCA. Ok? Professor, você explica de novo, por favor, essa questão do action no último aí, que me confundi um pouco. O action é padronizar. Isso. Ok? Então, a ideia é o seguinte. Você está fazendo aquele processo várias vezes. Sempre que você chega você planejou, executou, conferiu se o que você executou está de acordo com o que foi planejado. Mas nesse momento, você, ao perceber situações de não conformidade, ou seja, você não conseguiu executar conforme você tinha planejado, porque o processo no seu desenvolver, você enxergou uma oportunidade de melhoria, então você conseguiu entregar, apesar de não ter feito exatamente como planejado, mas você conseguiu evoluir a perspectiva do próprio processo. Então, a partir de agora, o seu padrão mudou. O seu padrão agora, ele evoluiu. Então, ao invés de você fazer aquilo sempre de uma forma, agora você faz de uma forma diferente. Só que, como que você documenta isso? É o action. É você documentar o seu padrão, o seu novo padrão, a partir das suas observações de melhoria ao longo do processo. Em processos discretos, como, por exemplo, construir um prédio, você construiu um prédio, você terminar ele é único, né? Mas, eventualmente, várias partes desse prédio você vai repetir em outros projetos. Você vai fazer de novo. A sua padronização, que seria o seu padrão de qualidade, principalmente nas empresas, por exemplo, que tem um padrão de qualidade certificado, inclusive pela ISO 9000, ou por um programa de qualidade da construção, como, por exemplo, o PBQPH. O que acontece? Você estabeleceu vários parâmetros e padrões de ação em cima de cada uma das suas etapas de processo. Se você, em algum momento, vai alterar o padrão porque você percebeu uma oportunidade de melhoria, essa documentação de alteração de padronização é a fase 4, que é o action. Ok? Porque ela te permite começar o próximo ciclo PDCA já num novo patamar, num novo padrão. Então, a ideia é o seguinte: você está criando um fluxo de trabalho onde você planeja e executa, e você está sempre ali verificando se o que você planejou está sendo executado. É uma conferência. Se você percebeu que nesse andar existe uma oportunidade de melhoria do seu padrão, então você tem que visitar a sua estrutura de padrões e processos, de normas de trabalho, de tal forma a alterar esse padrão, a norma, o seu plano de trabalho, de atividades, alterou o padrão, e aí você permite, então, trabalhar a partir do próximo ciclo, já em cima de uma nova perspectiva. Então, a quarta fase do PDCA, que é o action, é a padronização. É você, sempre que você saiu, porventura, do padrão com o propósito de melhoramento, você tem que chegar e alterar o padrão de novo, para que ele sempre seja a sua referência, o seu porto seguro com relação ao que é que tem que ser executado. Então, dentro da perspectiva de uma empresa ou de um projeto, você sempre quer evoluir para um patamar de qualidade de conseguir estabelecer os seus padrões e garantir que toda vez que você vai executar, você consegue executar o padrão rigorosamente de acordo com o que ele foi estabelecido. E isso é o PDCA. Então, à medida que você vai girando nesse ciclo do PDCA, certamente você consegue elevar o seu nível de qualidade
de uma forma geral. A gente está falando, obviamente, aqui, o exemplo que a gente colocou está vinculado ao tema da construção, mas o PDCA se aplica a qualquer tipo de processo, não só na indústria como um todo, mas como na prestação de serviço, numa empresa que trabalha com projetos, ou enfim, qualquer área. É uma metodologia de melhoramento contínuo a partir dessa observação. Planeja, executa e verifica, e se eu conseguir, então, enxergar que aquele caminho é o meu melhor, a minha, entre aspas, receita de bolo, essa receita de bolo tem que estar documentada como um padrão de processo que vai te fundamentar a entrar no próximo ciclo e assim sucessivamente. Ok? Bem, aqui. Ok, professor, obrigado. Beleza. Agora vamos falar então o seguinte. No 5W 2H. Então, como que funciona? Share screen, cadê? Cada ação dentro de um planejamento, ela também vai requerer detalhamento, né? Então, vamos supor, dentro do nosso plano, que a gente tivesse aqui uma tarefa de, por exemplo, execução do projeto de estrutura. Apesar da gente não ter relacionado ele aqui, mas ele poderia ter sido uma das ações. Agora, o que é de fato esse plano de ação? A gente vai, por exemplo, então fazer um projeto de estrutura. O que basicamente vai ser feito? Quem vai fazer? Onde vai ser feito? Quando que isso vai ser feito? Por que essa ação tem que ser feita? Como que ela vai ser feita e quanto custa? Isso é o nosso 5W2H. Porque quando eu chego e falo o seguinte, não, eu tenho aqui no meu planejamento, eu tenho que executar um projeto estrutural. Tá, mas como que é isso? Como que vai fazer isso? E aí, basicamente, você tem aqui a percepção de como executar, de detalhar as responsabilidades e as tarefas para que não haja dúvida de como que aquele planejamento vai ser de fato realizado. Então, vamos supor que dentro da nossa empresa hipotética aqui, a gente tenha um setor de cálculo estrutural, ok? Então, nós fomos lá, fizemos o levantamento do mercado, a gente prospectou a área, a gente pegou e então agora demandou, já que o projeto arquitetônico está aprovado, a gente está demandando a execução de um projeto de estrutura. Então, é o seguinte, tá? O que vai ser feito, né? A gente vai fazer a requisição de um novo projeto. Então, imagina o seguinte, eu vou chegar e requisitar o projeto dentro do meu setor de projetos. Quem que vai lá no setor de projetos fazer essa requisição? Imaginem que a gente está falando aqui de uma empresa que tem lá dentro o seu setor de projetistas. Mas alguém tem que chegar para o setor e falar o seguinte, olha, eu estou com a demanda e eu preciso que vocês executem. Então, a requisição do novo projeto vai ser feita por quem? Vai ser pelo gerente de incorporações. Onde que fica isso? Vai ser feito como? Não, você tem que mandar isso via essa requisição por e-mail na intranet lá da empresa. Ok? Quando vai fazer? A requisição tem que entrar até dia 1/4/2021. Por quê? Viabilizar
realização da estrutura e orçamento de obras. Como vai ser feito? Como vai ser requisitado, né? Encaminhando o e-mail, ok? Quanto vai custar essa tarefa, né? Essa tarefa ela não tem custo dentro da empresa, ela vai ser, o custo dela a priori é zero. E aí eu vou começar a trazer uma perspectiva de detalhamento. Por exemplo, né? Segundo passo do plano de ação, né? Definir o responsável técnico. Peraí, gente. Eita. Definir o responsável técnico. Quem que vai ser? É o gerente de projetos. Onde? No setor de projetos. Aqui. Até quando que ele vai definir o responsável técnico? Até 30 de abril de 2021. Por quê? Esses habilitados irá gerir o desenvolvimento do projeto. Como? Vai ser a alocação do quanto vai custar. À medida que você vai fazendo isso tudo aqui, que você vai detalhando, você vai conseguindo ter uma percepção muito cristalina de tudo que você realmente precisa de executar. Qual que é o grande benefício quando você consegue planejar nesse nível de detalhamento? O grande benefício é justamente que você vai conseguir perceber tudo o que tem que ser feito. Se tiver alguma lacuna, você vai conseguir perceber isso antes e na hora que você parte para a prática, na hora que você parte para o andamento do projeto, você não tem perda de tempo. A sua chance de errar diminui muito. A sua chance de ficar trombando, entre aspas, batendo cabeça em algum outro aspecto, diminui. Então, esse é o grande objetivo de você conseguir, no seu planejamento, vir detalhando todas essas informações. Então, a técnica do 5W2H, juntamente com o ciclo PDCA, vai te dar esse tipo de percepção, ok? Então, tudo isso que a gente está falando aqui é um arcabouço de ferramentas, nada de complicado, mas quem está planejando, quem está projetando, vai conseguir, dessa forma, criar uma estruturação que vai ser muito útil para ele no final das contas na prática, né? Então aqui, ó, deixa eu projetar aqui de novo na tela, esse Excel eu vou mandar para vocês também. Eu coloquei mais alguns itens aqui que eu já tinha planejado. Então, olha só, modelar o projeto conforme o projeto arquitetônico. Quem vai fazer? O projetista, dentro do setor de projetos. Prazo de desenvolvimento, por quê, como. Colocar no software, gerar o projeto piloto, fazer análise crítica do projeto piloto, fazer as alterações de melhoria, finalização de projeto, encaminhamento para impressão e assinatura do responsável técnico. Ou seja, essa aqui é a minha sequência de atividades. E eu vou detalhando quem está responsável, onde, etc. Ou seja, você consegue criar um caminho de planejamento detalhado, com seus planos de ação estabelecidos para você avançar em torno de qualquer tipo de tarefa, de projeto, de negócio, ok? Eu vou postar isso aqui para vocês no... salvar aqui.
mandar esses dois materiais aqui no grupo do WhatsApp. Deixa eu pegar aqui. Então, pessoal, aqui, ó, vou mandar para vocês e vou mandar, porque agora a gente vai fazer também um exercício disso tudo que a gente falou, para vocês colocarem a mão na massa. Então, aqui, ó, encaminhando, e eu vou colocar aqui o exercício logo na sequência na tela, e a gente volta já para ir fazendo os comentários a partir dessa correção, ok?